Boa noite, pessoal. Hoje, 28 de novembro, estamos começando mais um programa Reflexões. E o nosso tema de hoje é hierarquia espiritual. Será que existe uma hierarquia entre os espíritos? Aqueles que evoluíram mais, aqueles que evoluíram menos? Hoje, no nosso programa Reflexões, vamos refletir um pouquinho a respeito, desse tema que está no Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, antes de tudo, aliás, vamos agradecer a Deus a oportunidade de fecharmos e iniciarmos mais uma semana, de lutas, de aprendizados, sobretudo de amor. Que o Mestre Jesus possa nos acompanhar nesta semana que se inicia, nossa gratidão pela semana que passou, pelas dificuldades enfrentadas, pelas dificuldades superadas. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando todas as energias inferiores dos nossos lares, escolas, hospitais, asilos, penitenciárias, orfanatos e aqueles que se veem, às vezes, abrigados debaixo de uma marquise. Que o nosso querido Mestre Jesus e o nosso querido médico dos pobres possam levar luz àqueles que se veem na escuridão. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O nosso programa hoje está sendo gravado, dia 28 mesmo, só que um pouquinho mais cedo. Então vamos lá ao nosso tema, hierarquia espiritual. Esse tema se encontra, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, no Livro dos Espíritos, da codificação do nosso querido Allan Kardec, o professor Rival, que fez toda essa organização, todo esse estudo, dessa doutrina tão maravilhosa, dando corpo a ela, o grande organizador, para quem não sabe, o Allan Kardec. Estamos aí no livro 2º, capítulo 1, intitulado de Dos Espíritos. O livro 2º, ele recebe o título de Mundo Espírita ou dos Espíritos. E o subtema desse capítulo, dos Espíritos, é Diferentes Ordens dos Espíritos. Também a gente vai aprender um pouquinho mais. Ou seja, como o próprio nome já diz, então existe sim, uma hierarquia espiritual, conforme ali o grau de evolução dos espíritos. A questão 96, Kardec pergunta: os espíritos são iguais ou bem existe entre eles uma hierarquia qualquer? Aí os espíritos, respondem: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram, ou seja, esforço e mérito próprio, Não tem essa coisa de alguém faz por ele, não. Na questão 97, Kardec pergunta: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Será que tem um número ali determinado? Os espíritos respondem: o número é ilimitado, pois não existe entre as ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. E assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, olha lá, todavia, porém, entretanto, se considerarmos os caracteres gerais, as características, elas podem se reduzir a 3 principais. Então, atenção aí, vamos ver as 3 principais ordens dessa hierarquia espiritual. Em primeiro lugar, estão aqueles espíritos que chegaram à perfeição. Então, ali na primeira classe, na primeira ordem, os espíritos que chegaram à perfeição, que são os espíritos puros, considerados espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram já metade ali da evolução da escala, O desejo do bem é a sua preocupação, é a característica aí desses espíritos. Os de última ordem, estão ainda no início ali da jornada, do caminhar, Os espíritos imperfeitos. São caracterizados, olha as características, pela ignorância, a grosseria, o desejo do mal e de todas as más paixões, os vícios que lhes retardam o progresso.
Ou seja, né, eles mesmos ali são responsáveis. Aliás, nós somos responsáveis pelo grau de evolução a qual nós nos encontramos. Seja encarnado, né? Vamos lembrar que somos espíritos que estamos vivenciando essa experiência, né, de encarnação. Né? Então, estamos aqui vivenciando, né, essa existência física, mas somos espíritos. A questão 98, Kardec pergunta: os espíritos da segunda ordem não têm senão o desejo do bem. Tem também o poder de fazê-lo? Será de fazer o bem? Eles têm esse poder, segundo o grau de sua perfeição, ou seja, depende ali de onde eles estão, né? Alguns possuem a ciência, os outros têm a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Ou seja, são espíritos que estão num processo, né, até a chegada ali do primeiro lugar, que é o considerado espíritos puros. Ou seja, ainda precisam suportar algumas provas, né? É engraçado que essa escala é muito parecida com um estudante, né? Que está ali na primeira série, depois gradua, vai para a segunda série, aprende o que lhe é da segunda série, passa para a terceira. Se não aprende, retém-se e fica ali, né, naquela ordem, né, naquela série. Então, a gente pode fazer esse comparativo, né? Esse subir de escadinha. Descer não tem como regredir, né? Já fica a dica aí, como a gente já estudou aqui em algumas lições deste mesmo livro, inclusive. Questão 99. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Será que todos que estão ali na terceira ordem são maus? Vamos lembrar que lá no início da questão 97 não tem um número determinado de ordem, né? Ou seja, é um número limitado e não existe uma barreira ali demarcatória. Então a gente vai encontrar um pouquinho de cada. Vamos ver aqui a resposta. Ó. Não, né? Não existem espíritos essencialmente maus. Alguns que estão aqui inseridos na terceira ordem não fazem o bem nem o mal, né? São neutros, o que não é bom também. O ideal é que faça o bem para evoluir. Outros, ao contrário, se comprazem, né, no mal, ou seja, gostam realmente de fazer o mal ali ao próximo e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazer. Então a gente vê o tanto, né, do atraso dos nossos irmãozinhos. Né? Aliás, existem ainda os espíritos levianos, né? Ou seja, os irresponsáveis, os insensatos ou estouvados. Né? O que são esses? Os travessos, os desajuizados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem, né, antes na malícia que na maldade, e que encontram um prazer em mistificar, ó, ou seja, né, enganar e causar as pequenas contrariedades das quais se ri. Então, a gente tem espírito aí, né, em todos os graus, né, e você reflete aí, qual será o grau aí, pegando aqui esse resuminho dos três, né, que nós nos encontramos, que você se encontra. Se você quer estudar um pouquinho mais, né, sobre a hierarquia dos espíritos, questão número 100 do Livro dos Espíritos, nela vai delimitando, né, delineando melhor, né, melhor essa escala espiritual. Espero que vocês tenham aí gostado do estudo, né, dessa reflexão, né, lembrando que cabe a nós mesmo a evolução. É o que a gente chama aqui de reforma íntima. É mudar aqueles hábitos que não nos são positivos, né, que não nos são positivos, hábitos de vícios, né, como ele traz aqui as más paixões. A gente precisa evoluir nesse ponto para a gente ir ali passando pela ordem até um dia chegarmos à primeira ordem, que é dos espíritos puros, né? Mas até lá, ó, muito trabalho a gente tem aí pela frente, né? A gente sabe que somos espíritos em processo de evolução, como eu comentei, né? É o degrauzinho por degrauzinho, né? Que a gente precisa ir subindo como aluno que vai graduando aí conforme as séries, tá bom? Gratidão ao Mestre Jesus, obrigado por essa semana, por essa que passou, por essa que se inicia. Que a nossa mãezinha querida possa cobrir a todos com seu manto de luz e amor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, né? Uma excelente semana, semana cheia de amor, cheio de conquista, né? Com enfrentamento às dificuldades ali com coragem, lembrando sempre de orar e vigiar, já dizia o Mestre Jesus, né? Beijo, beijo, tchau, tchau.